Nesses dias nós temos conversado entre mulheres, sobre o propósito para o qual nós existimos. Nós estamos na Terra não para apenas usufruirmos das belezas naturais e da vida aqui, apenas como uma jornada inútil. Mas o Senhor nos formou de uma maneira assombrosa, maravilhosa, debaixo de um propósito. Deus criou o homem e a mulher para que houvesse relacionamento. Deus não criou o homem para que tivesse mais alguém adorando, prestando culto a ele. Ele já tinha a perfeição da adoração nos lábios dos homens, dos anjos. E os anjos não se cansam, os anjos não falham. E eles adoram o tempo todo, dizendo santo, santo, santo. Deus criou o homem a fim de se relacionar com o homem, de ter comunhão com o homem. E essa comunhão foi quebrada pelo pecado. Então, tornou-se necessário um sacrifício que nos unisse de novo a Deus, nos levasse de volta para casa. O véu tinha que ser rasgado, a ponte reconstruída, a chave de casa restituída, e nós tivéssemos então novamente acesso à presença de Deus para nos relacionarmos com Ele. E Jesus fez essa ponte, reconstruiu o caminho de volta para casa, deixou a chave na nossa mão, a porta destrancada, e falou: pronto, agora vocês podem novamente entrar na presença de Deus e se relacionar com Deus, como ali no jardim Adão se relacionava com Ele. Mas acontece que a gente acabou muito entretido com as coisas aqui dessa terra, e não estamos voltando para casa. Não estamos de novo nos relacionando com Deus e nem levando outros que não conhecem este relacionamento ao conhecimento de quem é Deus. Então é muito adequado esse despertamento nesse Flower and Power, o chamado, para refrescar a nossa memória. Nós existimos para nos relacionarmos com Deus e para tornar Deus conhecido. É para isso que nós existimos. Para termos comunhão com Ele e levarmos aqueles que ainda não o conhecem a terem comunhão com Ele. E eu queria ler esse texto, a parábola do credor incompassivo, que o Senhor traga a nossa memória, a nossa verdadeira vocação e o nosso verdadeiro propósito de ainda estarmos aqui. Era muito mais fácil para o Senhor retirar a igreja da terra, enquanto ainda há os que creem, retirar a igreja da terra, desse mundo mau, perverso, corrupto. Mas se ainda nós estamos aqui, é porque existem pessoas para serem alcançadas. Então bora trabalhar, gente, porque eu quero que esse tempo seja abreviado. Eu quero estar com o Senhor. E depende de nós. Depende de nós tornarmos Jesus, fazer Jesus chegar àqueles que Ele ainda deseja alcançar, para que os dias sejam realmente abreviados e os dias de maldade sejam extinguidos. A parábola do credor incompassivo está em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23, e diz assim: Jesus ensinando através dos mistérios das parábolas. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor,
Chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. As parábolas falam de uma maneira muito especial ao meu coração, porque elas saíram da boca do próprio Cristo. Jesus proclamava as parábolas e através dessas histórias, ele revelava o reino de Deus e o perfil, o caráter de Deus Pai. Através das parábolas, Deus revelou Deus como Pai. Quando a gente olha ali na parábola do filho pródigo, por exemplo, como Jesus apresentou, né? A única religião que apresenta Deus como Pai é o cristianismo. Nenhum outro Deus é chamado de Pai. Só o cristianismo, através de Jesus, o Pai, Deus foi revelado como Pai. E desde então, o diabo tem trabalhado bastante para deformar a figura do pai. O pai se tornou o abusador, o pai se tornou aquele que abandona, o pai se tornou alcoólatra, o pai se tornou aquele que é desconhecido. E a gente sabe o que o diabo está querendo fazer quando ele deforma a figura paterna. Porque muitos de nós perdemos a referência de Deus Pai por causa do nosso pai terreno. Mesmo os pais, os melhores pais, os pais mais perfeitos, os pais mais aplicados, os pais mais queridos, eles não são completos. São seres humanos. Eles também erram, eles também fracassam, eles também erram a mão, mesmo tentando fazer tudo certo. Mas Deus é um Pai pleno, perfeito, absoluto e Senhor sobre todas as coisas. E nessa parábola do credor incompassivo, fica claro que nós somos como este, que devia muito, muito. Às vezes você está pensando assim, eu não devia tanto, não, Helena. Até que eu tinha uma vida mais ou menos, não me drogava, não me prostituía, até que eu tinha uma vida legalzinha. A nossa justiça é como trapo de imundície. Se a gente for parar para pensar mesmo, os pensamentos que já passaram pela nossa mente, os sentimentos, o desejo de vingança, de fazer justiça com as próprias mãos, de devolver na mesma moeda, as indignações pelas injustiças sofridas, a simples fechada no trânsito, que te fez ter uma reação violenta, mostram a nossa verdadeira natureza escondida por trás, às vezes, de uma aparência de santidade. Eu fico olhando para os próprios fariseus, doutores da lei, excelentes no cumprimento das Escrituras. No entanto, o Messias de Deus estava ali diante dos olhos deles. E eles não o reconheceram. Justamente por terem um padrão de si mesmos muito elevado. O orgulho nos impede de ver o quão pequenos, dependentes e carentes da misericórdia de Deus sendo renovada sobre nós todas as manhãs. E a religiosidade faz isso com a gente facilmente. Nos coloca em um pedestal. Nós somos frequentadores de igrejas. A gente canta no louvor, a gente toca, a gente faz tudo certinho e a gente confia nas nossas obras e não na obra do Senhor através de nós. E aí o que a gente faz? Sem perceber, exatamente como esse homem descrito aqui, não exercitamos compaixão para aqueles que precisam recebê-la. Como é fácil a gente entrar pelo caminho da religião
e não pelo caminho do relacionamento com Deus. Porque relacionamento, eu volto a dizer, relacionamento dá trabalho. Para você exercitar a religião, é muito fácil. É só você frequentar uma igreja, entregar o dízimo, as ofertas, adotar o crentez fluente. Você não fala mais palavrão, agora você fala, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Misericórdia. Aleluia. E aí você começa a se achar um cara mais limpinho. Você começa a pensar, puxa, até que eu melhorei. Agora eu não falo mais palavrão. Eu não canto mais música do mundo. E aí você começa a se sentir mais limpinho. E começa a atribuir isso a você mesmo, ao seu próprio esforço. É o Senhor quem nos santifica. É o Senhor quem vai arrancando os nossos carrapichos. E é o Senhor que vai nos dando banho todo dia. Eu gosto daquilo que o meu pastor fala. Ele fala que santo não é aquele que nunca peca. Santo é aquele que se lava todos os dias no sangue de Jesus. As misericórdias de Deus precisam se renovar sobre nós todas as manhãs, porque senão, ai de nós. Mas aí a gente adota essa postura aqui. O cara tinha acabado de ser perdoado de uma dívida exorbitante. Mas aí, logo saindo dali da presença do seu Senhor, que perdoou a sua dívida, encontrou outro que devia. E devia um valor muito menor. Não sou eu que estou dizendo, é a parábola que está dizendo. Mas ele logo agarrou ele pela roupa e falou, me paga tudo que você me deve. Mas eu não as mesmas palavras que ele usou para com o seu Senhor, aquele rapaz também usou para com ele. Me perdoa, me dá mais um tempo que eu vou te pagar. Mas ele usou da mesma misericórdia? Não, ele não usou da mesma misericórdia. Ele lançou aquele homem na prisão. E nós, como frequentadores de igrejas, quando nós somos religiosos, nós também lançamos pessoas em prisões. A gente acha um cara todo tatuado e a gente já joga ele numa prisão. A gente vê uma pessoa com a sexualidade torta, efeminado, homossexual, vivendo de acordo com o que o mundo propõe e não vivendo o que a palavra propõe. E a gente também encerra aquela pessoa num cárcere. Nossa, não gosto nem de olhar. Sangue de Jesus tem poder. A gente ainda usa o crentez. A gente vê um travesti entrando pela porta da igreja e parece que ele tem sarna, porque todo mundo sai de perto. Ninguém quer ir lá estender o abraço, a mão. E aí, como é que é o seu nome? A gente se escandaliza com qualquer coisa. Vem uma menina com um decote lá na América do Sul. E as mulheres ficam extremamente incomodadas, preocupadas com os próprios maridos. Eu entendo, meninas. Eu entendo. A gente fica meio indignada mesmo. Mas a gente tem que aprender, deixar o Senhor ajustar o nosso olhar. E colocar em nós o olhar que também nos olhou um dia. O mesmo olhar que nos olhou imundos, mas nos viu justificados. O mesmo olhar que não olhou a roupa que a gente estava usando, o tipo de vida que a gente estava levando, mas nos olhou com amor, compaixão. A maior arma da igreja, a mais poderosa, é o amor que não julga. Eu olho, eu vejo que o estilo de vida está equivocado. E por isso mesmo eu amo um pouco mais. Porque eu penso, uau, está ali uma pessoa, ó, que está no alvo do Senhor. É a prostituta, é o drogado, é o cara que está batendo na esposa, é aquele que Deus precisa alcançar. E eu sou igreja. Eu sou o corpo do Senhor na terra.
Eu sou o abraço. Eu sou as mãos. Eu sou a resposta. Mas será que é isso que está acontecendo? Será que essa é a maior característica da igreja evangélica hoje no mundo? Será que quando a mídia fala da gente, quando as pessoas falam da gente, quando as pessoas que são de outras religiões falam da gente, a maior evidência que eles veem em nós é aquele povo que ama. Aquele povo que cuida, aquele povo que acolhe, aquele povo que é simples. Aquele povo que a gente se sente tão bem junto com eles. Será que nós somos esse povo? Aí você talvez já esteja assim, é verdade. A igreja evangélica está passando por uma crise. Não estou falando do todo, estou falando de você. Você é igreja evangélica. Eu sou a igreja evangélica. E se tem 1 milhão de crentes meia boca, distorcendo o evangelho de Jesus Cristo, então eu serei a resposta. Eu vou tomar a responsabilidade para mim e não julgar a culpa no outro. O problema não é a maldade se multiplicar. O problema é o amor ser silenciado. O problema não são os maus trabalhando. O problema são os justos que se calam e se omitem. O Senhor está nos chamando aqui, nos reunindo aqui. Nós não somos uma multidão. Deus não precisa de multidão. A multidão é aquela que é levada pelo vento. A multidão, a mesma multidão que andava atrás de Jesus caçando milagre, foi a mesma que gritou, crucifica! Crucifica! Que o sangue dele caia sobre os nossos filhos. Eram os mesmos caras. A multidão é levada por aquilo que a maioria vai. Maria vai com as outras, é o vento. Não há estabilidade na multidão. A multidão vai de acordo com as suas emoções, é movida pelas suas emoções. A igreja não é feita de multidão, a igreja é feita de pedras vivas, homens e mulheres comprometidos com o verdadeiro evangelho de Cristo, que não buscam interesse pessoal, mas aprendem a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus. O negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, continua valendo. O que a Bíblia fala sobre larga é a porta que conduz à perdição, mas apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que acertam com ela. Repete comigo, poucos são os que acertam com ela. Eu quero ser contada com os poucos. A culpa não é da, mas é porque agora nós estamos vivendo. O século está avançando, propagando as suas mentiras. Você precisa de ter para ser. Você merece ser feliz. Ontem eu gostei tanto da palavra da pastora Norma. Ela estava falando sobre os elementos da unção. E o primeiro elemento que ela falou, o primeiro elemento para você ter unção na sua vida. Vocês se lembram, meninas? Mirra. Amargo. A mirra é amarga. Precisa de ter dor. Amargor. Você tem que experimentar o lado feio da vida para você se identificar com a dor do outro. Jesus não começou o ministério num palácio. Jesus começou o ministério no deserto. Mas a gente quer se autopromover. A gente quer conforto. A gente não quer nem abrir a boca para orar. A gente só quer ter o trabalho de ouvir e falar amém. Amém. Ontem eu fiquei impressionada com a igreja hispana aqui, pastor. Que coisa linda quando fala, vamos levantar um clamor. Todo mundo ora, todo mundo abre a boca. Eu falei, que coisa linda, eu fiquei assim, que coisa linda. Está todo mundo orando mesmo. Eu até abri meu olho, assim, deu uma espiada. Que máximo. Eu pensei assim, quando eu ouvi, eu pensei, está todo mundo conversando enquanto alguém está orando? Não, estava todo mundo orando, junto.
levantar um clamor, todo mundo junto. Nós brasileiros não fazemos isso. Vamos orar. Aí a gente está tão acomodado, gente. Vocês me desculpem, mas eu também estou me incluindo, tá? Não estou pagando pau para ninguém aqui, não. Estou me incluindo. A gente tem preguiça até de orar. Manda ficar em pé, a gente fica doido para sentar. Não, está demorando, né? Esse louvor está demorando 3 músicas. Meu Deus, eu fico pensando, Senhor, o que vai ter que acontecer com a sociedade ocidental para a gente acordar do sono do conforto? Porque Jesus deixou o conforto e se esvaziou. E que conforto, gente? Ele saiu da presença da perfeição. Ele não conhecia o que era dor, frio, calor, fome, necessidade fisiológica. Só a encarnação de Jesus foi muita humilhação. Quem aqui já entrou numa mansão? Numa casa muito bem equipada, cara, com tapetes caros? Alguém que já teve acesso? E quem aqui já entrou num barraco de favela? Você sabe a diferença, não sabe? Até no cheiro. E o interessante é o seguinte, para vocês verem como é que a nossa carne é, desculpa a palavra, vagabunda. Você entra numa casa, numa mansão, você pode nunca ter pisado numa mansão. Quando você entra, você se sente abraçado. Eu nasci para isso, Jesus. Olha o tapete, nossa Deus. Você servida, o máximo. Se você, para pregar, tem que ser só acima de 100 pessoas, você não é digna de mim. Porque eu mudei a minha rota para encontrar com uma mulher na beira de um poço. Eu fui a Gadara por causa de um. Você não é digna de mim se você não estiver disposta a fazer o mesmo. Quando Jesus falou, negue-se a si mesmo, ele estava querendo dizer isso. Saia do seu lugar de conforto. Derrame a sua vida, porque eu deixei o palácio e vim para um barraco de favela, que é essa carne. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é a sua sogra. Cruz não é aquela pessoa difícil que fica entalada na sua goela. Cruz não é a decisão do pastor que vai te custar alguma coisa. Cruz é quando a vontade de Deus, vertical, atravessa a sua, horizontal. Quando a vontade de Deus tem que prevalecer sobre a sua vontade. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Vai ser desconfortável para mim, vai doer, mas essa é a tua vontade. Então estou aqui. Senhor, eu vou ter que sentir a sua ausência por algum tempo, por causa dos pecados que serão projetados em mim. Senhor, vai doer demais, mas eu estou aqui. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas a igreja ocidental, no Brasil, na América, ela se tornou uma igreja centrada em si mesma. Uma igreja que acolchou as suas cadeiras para você se sentir mais confortável. É muito bom a gente estar aqui. Mas isso aqui serve para a gente recarregar as baterias e ir derramar sobre o outro. Não é para a gente se tornar obeso espiritual. E simplesmente assinar um cheque para alguém sujar as mãos por nós. Isso não é evangelho. Deus não mandou um anjo. Deus mandou o seu filho. E Jesus falou, eu vou. Eu aceito. Como nós podemos dizer que nós somos cristãos se nós nos contentamos
em apenas depositar no gasofilácio a nossa oferta, o nosso cheque, como quem diz, alguém suja as mãos por mim, eu estou pagando. Deus está nos chamando para nós comprometermos o nosso sangue nessa obra. Se tiver que lavar banheiro, vamos lavar banheiro. Uma mulher que para mim é um exemplo. Nesse tempo, que viveu no mesmo tempo que eu. Madre Teresa de Calcutá. Ah, Helena, mas ela era católica. Eu não estou nem aí. Mas me escandalizou o dia que alguém falou assim, eu queria ter falado de Jesus para Madre Teresa de Calcutá. Eu falei assim, rapaz, acorda. Madre Teresa de Calcutá foi uma das mulheres do nosso tempo que viveu o cristianismo. Ela realmente abriu mão da vontade dela. Ela era professora numa escola cara. Numa escola de freiras. Que só lidava com crianças ricas e abastadas. E eu vi um documentário sobre a vida de Madre Teresa e ela dizendo, eu ouvi a voz do mestre falando, cuida dos meus. Sai desse lugar e vai cuidar dos pobres e necessitados, porque estes são meus. E eu obedeci, foi o que ela falou. Acho muito difícil o diabo ter dado uma ordem dessa. E ela, mostrando o filme, gente, eu via Madre Teresa, ela não mandava, ela tinha uma equipe que trabalhava com ela, outras irmãs da mesma ordem que ela, mas ela punha a mão na massa. Gente, as cenas que eu vi naquele documentário, eu fiquei estarrecida com o grau de doença que tinha o povo, que ela punha a mão. E ela falava, tem muitos aqui que estão em estado terminal de AIDS. Eles não têm como ser curados, mas eles vêm para ter conforto, para morrer no conforto. Numa cama limpa. E ela passava a mão no rosto e dava carinho. E dava comida na boca desses caras. Se isso não for cristianismo, me ensina então o que é. Ela literalmente abriu mão do conforto, tomou a sua cruz e seguiu Jesus. Nós temos algumas diferenças? Temos. Mas Deus é que vai exercitar julgamento. Agora, o que eu vejo em Madre Teresa de Calcutá foi uma mulher que honrou o nome cristã. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Sabe o que ela falou? Vai ter festa? Me dá o dinheiro que vocês vão fazer a festa para mim, para eu dar para os pobres. O prêmio que ela recebeu, ela investiu nos pobres. Ela fez o que o mestre fez. Será que nós estamos fazendo isso pelo menos em menor escala? Ou os nossos closets não cabem mais tanta roupa? Não cabe mais tanto sapato? A gente trabalha sempre querendo um pouco mais. Mas o cristianismo nos convida a aprendermos a sermos felizes com menos. Deus pode te fazer feliz com aquilo que Ele tem te dado. Você não precisa de mais para ser feliz. É isso que eu tenho tentado ensinar para os meus filhos. A nossa sociedade estimula um estilo de vida consumista. Eu tenho que ter aquele celular para ser aceito. Eu tenho que vestir aquele tipo de roupa para ser aceito. Não, você pode ser feliz com aquilo que Deus te dá. E, gente, Deus é tão lindo que às vezes Ele faz uns mimos para a gente. Mas você não pode ter seu coração nas coisas, mas nas pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Relacionamentos são mais importantes do que dinheiro no banco.
são mais importantes do que títulos. E o Senhor fala através dessa parábola. Se você não exercitar e liberar sobre o outro a mesma misericórdia com que você foi alcançado, olha o final desse texto, gente. A partir do verso 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Ter compaixão daquela pessoa que está vivendo uma vida errada? Ter compaixão daquela pessoa que feriu você, ou que roubou você, ou que enganou você? Como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores. Gente, atormentadores. Às vezes, a gente pensa, depois que eu morrer, eu vou para o inferno. Os demônios vão me atormentar. Mas tem gente que hoje, o Senhor já tirou a mão. A pior coisa que pode acontecer para nós, gente, é Deus tirar a mão do freio. Porque aí nós seremos entregues às nossas próprias paixões. Se Deus tira a mão do freio, nós somos entregues a nós mesmos. E isso é morte. Isso é destruição. Isso é devastação. Às vezes Deus está falando, e a igreja está endurecendo. Só gosta de palavras de bênção, de prosperidade, palavras leves. E Deus manda a exortação, batem no profeta, espancam o profeta, isolam o profeta. O Senhor tira a mão do freio. E seremos entregues a nós mesmos. Tem gente que hoje já está vivendo debaixo da mão dos atormentadores. Mas pela graça e por Jesus, você pode se arrepender e fazer o caminho de volta. E falar: Senhor, eu quero viver a tua proposta de cristianismo, e não esse cristianismo barato que eu tenho vivido, centrado no meu próprio umbigo, egoísta, onde eu quero só receber bênção e misericórdia e perdão, mas eu não quero estender bênção, misericórdia e perdão. A igreja que não estende bênção, misericórdia e perdão não é igreja. É inoperante, sem autoridade. E fatalmente será envergonhada por Satanás. Porque vive debaixo das regras dele. E eu quero te perguntar nessa manhã, debaixo da bandeira de quem que você tem vivido? Qual é o tipo de cristianismo que você... É uma pergunta muito pessoal, gente. Eu não estou falando dessa congregação. Eu estou falando de você, pedra viva. Igreja. Você que deveria ser o transporte do amor de Deus. Templo do Espírito Santo. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Você está estendendo a misericórdia, a compaixão e a graça com o qual você foi alcançado? Ou você só assina os cheques? Você gasta seu tempo com pessoas, ou você gasta mais tempo no shopping? Na internet? Porque relacionamentos virtuais são mais fáceis. Te encheram a paciência. Mas Jesus não nos chamou para um relacionamento virtual. Ele não ficou lá do céu dando ordens para a gente, ele encarnou. Não tem nada de virtual nisso. Ele encarnou. E curiosamente o ministério dele só começou aos 30 anos. Mas o que Jesus fez nos primeiros 30 anos de vida? Foi amigo, primo, vizinho, gente. Comeu junto, riu, brincou, gargalhou,
observou, se identificou. Mas a gente não quer se misturar. A gente se fecha nos nossos guetos gospel. E enquanto isso, o inferno taca chumbo no mundo. E a gente tem nas nossas igrejas abrigo nucleares. Não, vamos ficar aqui dentro da igreja, gente. Não mexe com o diabo, não. O mundo é assim mesmo, o mundo jaz no maligno. Toma sua posição, igreja. É a igreja que põe limite nas trevas. Minha filha foi assaltada há 10 dias atrás, acho que nem isso. A Clara estava indo para a universidade, saiu de casa e o assaltante levou o celular dela. O celular excelente, que não foi fácil para eu e o pai dela comprarmos, porque nós não somos ricos. Mas o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. E quando eu tinha acabado de orar pela Clara, ela saiu de manhã e eu estendi minhas mãos e eu abençoei o dia dela, orei pela vida dela, como eu sempre faço. E voltei para a cama para dormir mais um pouco. Não passou 3 minutos, o interfone tocou. Quando o interfone tocou, o Espírito Santo já falou comigo. É a Clara que está voltando, ela foi assaltada. Eu pulei da cama, saí correndo, abria o portão antes de saber que era ela. Ela, mãe, mãe, chorando. Eu fui, abracei a Clara, apertei a Clara. Ela foi assaltada, mãe. Levaram meu celular. A Helena Carnal falou, mas Deus, eu acabei de orar por essa menina, por que o senhor não livrou? Eu não falei, pensei. Aí eu, fica calma, minha filha, fica calma. Tal. Olha, podia ter sido muito pior. Você está inteira. Celular, Deus dá outro. Tem coisas que levam da gente que não tem jeito de ser restituído. Aí ela ficou muito triste. E ela passou o dia mal, muito mal. E aí o diabo, que não perde oportunidade. Está vendo? Que fé é essa? Cadê o seu Deus? Você não orou? Você não estendeu as mãos? Você não é autoridade? E aí? Vai embora desse país. Você não quer ir embora do país? Pois é, chegou a hora. Vai embora. E eu falei assim, é mesmo, quer saber? Eu quero ir embora mesmo. Eu já estava querendo isso mesmo. Eu quero ir embora. Eu deve ir embora daqui, Deus. O Senhor é lindo, né? Ele falou, tá, deixa a sua Eva deitar de novo, que a gente conversa. Deixa a Eva voltar para o lugar dela. E aí, a gente vai acalmando, acalmando, e o Espírito Santo, e a gente vai buscar respostas nele. Senhor, me ajuda, eu tô amargurada. Estou com raiva desse assaltante, vontade de dar nele. Porque o dinheiro que eu ganho não é em qualquer lugar que eu ganho, não. É a tua igreja que investe na minha vida, comprando material. O dinheiro que meu marido ganha não é de qualquer lugar, não. É do trabalho, do suor do trabalho dele. Como é que vem um vagabundo de um ladrão e leva? Aí o Senhor falou assim, aquieta-te e levanta-te. E eu lembrei de uma oração, de uma coisa que uma amiga minha falou, a Soraya, cantava comigo no Diante do Trono. Uma vez a Lagoinha convocou as pessoas para abraçarem Belo Horizonte, para as pessoas irem para a Avenida do Contorno, onde a cidade de Belo Horizonte foi idealizada, que existisse só dentro da Avenida do Contorno. Hoje já quintriplicou, não sei nem como é que fala isso, muitas vezes mais a cidade transbordou da Avenida do Contorno. Mas simbolicamente nós iríamos abraçar Belo Horizonte ali na Avenida do Contorno e iríamos orar pela cidade. E nem todo mundo da igreja aceitou o chamado do pastor Márcio. Muita gente não foi. E a Soraya ficou muito indignada, assim, uma indignação profética. E ela falou assim, o que vai precisar de acontecer com os nossos filhos para nós nos levantarmos e colocarmos limites no avanço das trevas? E foi aquela mesma palavra que Deus ministrou ao meu coração por causa do assalto da Clara. O que vai precisar de acontecer com seus filhos para você tomar a sua posição nesse bairro e colocar como igreja do Senhor limite no inimigo?
Só no meu quarteirão tem 4 crentes. 4 famílias cristãs. Mas a gente fica todo mundo recuado. É assim mesmo. Final dos tempos, Final dos tempos é mesmo, é fato. O amor vai se esfriar, a violência vai crescer, mas no meu pedaço não. No meu pedaço não. Eu tenho que me levantar em defesa da minha cidade, do meu bairro, do meu país e orar e falar: Satanás, aqui não, recue. Vai cantar em outra freguesia, mas onde tem a igreja do Senhor, Ele coloca limite em você. O Senhor coloca uma corrente em você. E você só vai fazer o que o Senhor deixar você fazer. Você não tem toda a liberdade, não. Porque você não está livre, não está solto. Aqui tem igreja do Senhor para te resistir. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas estamos tão preocupados com a nossa própria vida, que a gente coloca cerca de arame farpado. Coloca eletricidade ali. E pensa: estou protegido. Senhor, guarda a minha casa. Guarda os meus filhos. E o Senhor está querendo nos chamar para estender esse lugar de proteção com as nossas intercessões. Guarda o meu bairro. Guarda a minha cidade, Senhor. Engrossa aqui as fileiras da tua igreja, do teu exército, não em número, mas em pessoas comprometidas com o teu reino. Será que você pode atender a esse chamado, igreja? Feche os seus olhos. Antes de nós orarmos, eu quero que vocês tenham um momento de reflexão. Eu quero que vocês olhem para a vida de vocês, porque eu não conheço. Cada um aqui tem uma particularidade, um temperamento, uma família. Somos pessoas diferentes. Mas eu quero te perguntar. Você está vivendo a proposta de um verdadeiro cristianismo que coloca o outro em primeiro lugar? Ou você tem vivido apenas em prol de benefício próprio? Você divide, compartilha aquilo que Deus tem dado a você em talento, em tempo, em finanças? Ou você só tem guardado e acumulado para si, ou usado em seus próprios interesses e autopromoção? A vontade vertical, soberana de Deus tem atravessado a sua vontade horizontal e você tem se submetido a isso? Ou você só interessa a você o evangelho onde você tem e nada dá? Você põe a mão na massa ou você só assina o cheque? Assinar os cheques é importante. Sem dinheiro, a gente não faz o que a gente precisa fazer. Ele é um péssimo patrão, mas um ótimo empregado, o dinheiro. Mas não basta. Tem que ter um envolvimento. Tem que ter calor. Tem que ter abraço. Tem que ter olhos nos olhos. Tem que ter voz. Tem que ter sabor, cheiro. E o Senhor conta com você, sal e luz. Eu queria te convidar para um compromisso. Para uma aliança. Você quer sair da mornidão do evangelho que você está vivendo? Você quer ser um instrumento de restauração nesse país, nessa cidade? Ou por onde o Senhor te levar? Você quer
ser um instrumento de restauração dentro da sua própria casa, para a sua família, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Você quer ser estendido no amor, esticado na graça? O Senhor precisa te alargar um pouco mais, te libertar um pouco mais, porque às vezes as cadeias, elas são de pedras de brilhantes, mas são cadeias. E o Senhor precisa de nos ter desembaraçados, livres, para a gente poder fluir onde a gente precisa fluir. Para a gente ser a resposta onde a gente precisa ser a resposta. Para a gente ser um sinal do amor de Deus nessa geração corrupta e perversa. Que a luz do Senhor brilhe fora dessa igreja, fora das paredes. O Senhor nunca pensou a igreja para ficar dentro. Ele sempre pensou a igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele sempre pensou em expansão, não em gueto. A igreja é importante. Aqui a gente se abastece, aqui a gente se ajuda, aqui a gente se aperfeiçoa no amor, no perdão, na tolerância. Mas para quê? Para a gente se derramar. Aqui a gente se enche para se derramar, para se dar. E se você deseja ser uma dessas pessoas, Senhor, eu quero te dar minha vida, porque eu quero me encher aqui, mas me derramar quando eu sair dessas portas. Quando eu atravessar essas portas, que eu derrame o Senhor. Eu gosto da música, fora do templo e da religião. Por todo o povo, em toda a região, entre as pessoas que vagam à noite, que ficam sem rumo e sem direção, entre as praças dessa cidade, onde há tanta necessidade, por toda parte eu te levarei, pois não há paredes que possam te deter. Se você deseja fazer esse compromisso com Deus, se você deseja se disponibilizar para Deus, Senhor, eu quero sair desse cristianismo meia boca, onde eu só recebo. Eu quero me derramar, eu quero ser um instrumento, eu quero ser a resposta do Senhor, dentro da minha casa, para minha família, e por onde o Senhor me levar, na escola, na universidade, no trabalho. Se você deseja, eu queria que você viesse à frente, se ajoelhasse aqui no altar, e eu quero orar com você.